Hoje eu vou tratar de um assunto que eu amo, que é o efeito da palavra de Deus na mente humana, no coração humano, né? E a parábola mais rica para isso é a parábola do semeador, quando Jesus Cristo conta aquela parábola sentado num barquinho, um pouquinho mais afastado da margem, uma multidão ouvia, né? Nós já vamos ler então aqui na Bíblia, no capítulo 4 de Marcos, já a conclusão da parábola, quando ele explica para um grupo de pessoas bem menor do que aquela multidão que se interessou em saber o significado da parábola. Então, Marcos, capítulo 4, a partir do verso 10, fala assim: Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E eles lhe disse: A vós será dado o mistério do reino de Deus, mas para os que estão de fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo poderiam se converter e ser perdoados. Então Jesus perguntou: Vocês ainda não entendem essa parábola? Como vocês vão poder compreender qualquer outra parábola? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e imediatamente a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Elas ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então o título da nossa mensagem hoje é o solo da mente. O ensino de Jesus foi marcado por parábolas, né? A palavra parábola vem do grego parabolê, que significa você fazer uma comparação, fazer um paralelo. E Jesus empregava isso, né, contando histórias do cotidiano, do dia a dia das pessoas, significando uma realidade espiritual. E ele trabalhava muito com temas agrícolas, né? Fala sobre semente, como nós vimos aqui, fala sobre o grão de mostarda, fala sobre a videira, fala sobre a figueira, sobre o tipo de solos, sobre as árvores e seus frutos, enfim. Mas o interessante é que, de forma proposital, Jesus não explicava, na maioria das vezes, o significado das parábolas. Porque, para ele, na mente do Cristo, era necessário um esforço mental das pessoas para fazer uma conexão entre aquela palavra que estava sendo pregada, entre o natural e o espiritual. Por isso que ele cita aqui Isaías, né? O capítulo 6 de Isaías, onde muitos não entendiam. Isaías fala que muitos não entendiam a palavra porque não se esforçavam para entender a palavra. E perdiam verdades que poderiam mudar a sua vida, né? E Jesus compara nessa parábola, e também em outras, o crescimento saudável de uma planta produzindo frutos com o estilo das nossas vidas. Se nós produzirmos frutos saudáveis, é sinal que nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Mas se a nossa vida não tem frutos, ou frutos equivocados, o nosso viver se torna inútil aos olhos de Deus. Em Lucas 13, Jesus conta a parábola da parábola que está ocupando um lugar uma figueira que está ocupando um lugar no meio de uma videira, né? Estranho, uma figueira, e que o dono da terra vai lá procurar fruto e não encontra. E ele fala, mas essa figueira está aqui inútil, ocupando a terra, que poderia ter plantando mais videiras, para poder produzir mais uvas. Faz o seguinte, arranca essa videira e joga fora e queima ela. E o agricultor, não, senhor, espera mais um pouco, eu vou abrir um suco, vou colocar estrume,
e vamos ver se ela daqui a um ano produz frutos. Essa figura dessa parábola, o agricultor é Deus Pai, a figueira somos nós. Deus sempre vem observar-nos se a gente está produzindo os frutos devidos. Que frutos são esses, pastor? Os frutos são os frutos que estão em Gálatas capítulo 5, 22, 23, onde diz bondade, misericórdia, mansidão, amor, e esses frutos magníficos que Deus quer que nós produzimos são os frutos do Espírito Santo, né? É o objetivo que fazem parte do caráter de Cristo. Então, é esses frutos que Deus espera que a gente produza. E aquela figueira não estava produzindo os frutos adequados. E o agricultor é uma figura do Espírito Santo, que fala: vou passar o arado na terra, vou abrir sulcos, vou adubar, para que ela produza frutos. Lá em João 15, Jesus se compara a uma videira e diz que nós somos os ramos e que estamos enxertados nessa videira e que, se nós produzirmos frutos, o próprio Pai vai vir com uma tesoura de poda e vai podar o ramo. Para quê? Para que ele produza mais fruto ainda. E que, se esse ramo não produzir fruto, será arrancado e queimado, lançado fora e queimado, né? Então, reparem, nós somos esses ramos, estamos recebendo a vida do Cristo. E ao recebermos a vida do Cristo, que flui pela videira, espera-se que a gente produza os frutos do Espírito Santo. E Deus vem com uma tesoura e muitas vezes nos poda para que a gente produza mais ainda. Se formos inúteis, seremos arrancados, lançados no fogo, né? É uma coisa até que a gente nem gosta de comentar, de tão tenebrosa que seria. Mas reparem, arado, estrume, poda, são coisas que aparentemente, para uma planta, são muito desagradáveis, né? O arado faz sulcos na terra, a poda que corta o galho. E isso aponta para onde? Aponta para situações desagradáveis que nós muitas vezes passamos na vida, e o nosso Pai transforma isso, como está no livro de Hebreus, em disciplina, para que a gente possa produzir mais frutos ainda. Então, reparem, Jesus está falando lá que a palavra, ela é uma semente, ela produz vida. Então, porque lá em Isaías 55 fala, assim como a neve e a chuva descem do céu e para lá não voltam, sem antes regar a terra, fecundar a terra, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, mas prosperará naquilo que a designei. Então, reparem, queridos, esse processo de ouvir a palavra e muitas vezes não produzir os frutos adequados e receber disciplina do Senhor, é algo que acontece com todos os homens e mulheres santos de Deus. Aconteceu com Abraão. Abraão, no início da sua caminhada, era um homem que mentia, é um homem que deixou várias vezes sua esposa Sara em situações difíceis, Deus teve que intervir. Ele teve que esperar 120 anos para que a promessa do herdeiro de um filho nascesse, Isaque, através de Sara. Depois, Deus fez um teste de fé com ele, ordenando que ele oferecesse o próprio Isaque em sacrifício. Na hora H, Deus interviu. O seu neto, Jacó, né, que era uma pessoa usurpadora, uma pessoa cheia de malandragem, querendo se dar bem sempre em cima dos outros, teve que passar por uma dura disciplina, e depois, já idoso, teve que lutar com o anjo toca na coxa, ele fica manco pro resto da vida. O seu filho José, filho de Jacó, era o preferidinho do papai, era mimadinho, era dedo duro dos irmãos, e teve que passar por uma dura disciplina, foi escravo, foi prisioneiro, até ter condições e maturidade para gerenciar o dom que Deus tinha lhe dado e ser governador do Egito. Davi foi ungido rei.
e teve que ficar 15 anos fugindo de Saul pelo deserto. Enfim, esses homens, e a própria Ruth, a Moabita, também passou por situações difíceis. Então a gente vê que isso é uma marca, Deus aproveitando as experiências desagradáveis para que as pessoas cresçam diante dele. Eu ouso dizer que até o próprio Cristo, que era 100% Deus e 100% homem, não tinha uma mancha do pecado, totalmente guiado pelo Espírito Santo. O livro de Hebreus diz que ele, pelo seu sofrimento, ele aprendeu a obediência. E foi obediente até a morte de cruz. E recebeu, em função disso, toda a autoridade sobre céus e terra. Então, muito bem, queridos. Feita essa pequena introdução, né, eu, que sou apaixonado por essa parábola do semeador, ele está falando de semente que não frutifica em vários tipos de solos. E esses solos, eu entendo que são a mente humana, que é o entendimento humano, que é o estilo de vida humano governado pela sua mente. Ele está dizendo que dos 4 tipos de solo, 3 não frutificam. Quer dizer, 75% das pessoas que ouvem a palavra de Deus, que é a semente, não produzem os frutos necessários que Deus espera. Olha só. Aqueles frutos que estão em Gálatas 5, capítulo, verso 22 e 23. E a biologia nos mostra que a semente ela traz o DNA da origem, né? O limão, a sua sementinha, se você plantar, vai nascer um limoeiro, porque ele tem o DNA do limoeiro. Um abacaxi, a sua semente, se você plantar, vai nascer um abacaxi, se você plantar, por quê? Porque ele tem o DNA do pé de abacaxi. E assim por diante. O sêmen humano carrega o DNA do homem, que vai fecundar o óvulo, que tem o DNA da mulher, e esses DNAs misturados vão formar um novo ser, um novo ente. Enfim, a semente sempre traz o DNA da origem. A palavra de Deus, Jesus está dizendo que ela traz o DNA de Deus. A palavra produz no ser humano, por isso que ela é chamada de espada do Espírito, né? Ela tenta produzir no ser humano o caráter de Deus, o caráter do Cristo, que vão produzir os frutos de Deus. Mas Jesus está falando que 75% das pessoas nesses 2022 anos de igreja, né, que ouviram e estão ouvindo a palavra de Deus e ainda vão ouvir a palavra de Deus, não serão transformados. Ficarão infrutíferos. A maioria das pessoas, pela sua conduta, pela sua atitude mental, vai impedir que o DNA de Deus seja implantado nos seus corações e mentes. Que coisa, irmãos. E a figueira, né, que não produzia fruto, ela tinha um aspecto saudável. Então, mas não produzia o fruto devido. Então, muitas pessoas podem ter uma aparência de religiosidade, de santidade, mas estão ocupando a terra de forma inútil, porque não estão produzindo a vida de Deus que deveria estar produzindo pela palavra de Deus no seu coração. Então, o que a gente importa? Importa saber se eu e você, em que classe de solos estamos enquadrados, né? Porque a Bíblia diz que o juízo é individual, todos nós iremos prestar contas diante do tribunal de Cristo, né? A salvação é de Deus. Não há nada, não existe nenhum sacrifício que eu possa fazer que possa me salvar. Eu posso vender minha casa e dar de oferta, posso subir à igreja da pé de joelhos, eu posso segurar a corda dos círios de Nazaré, posso fazer jejuns, subir monte, enfim, vários sacrifícios que serão inúteis, porque um único sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Se eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Ele morreu por mim, é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, e eu creio nisso, a Bíblia diz que eu já estou salvo. Isso não depende de mais nada. Mas o frutificar depende de mim.
E o nosso Deus é um Deus de aliança. Então, a contrapartida da nossa parte tem que acontecer. O que é certo, irmãos, é que eu e você, de uma forma ou de outra, podemos estar enquadrados nessas 3 categorias de solos que não frutificam, solos ruins, e que eu tenho que me esforçar para ser um solo bom. O Evangelho fala isso, né? Jesus, quando diz que o Evangelho é porta estreita, caminho apertado, mostra a dificuldade que nós temos para superar o nosso ego. Que é aquilo que Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. O nosso ego é a grande barreira que evita que a semente da palavra de Deus produza a vida, os frutos necessários. Então, eu tenho que me esforçar. Romanos capítulo 12 diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Então, o verbo está no imperativo, transformai-vos, depende de mim. Então, tendo à luz disso aí, vamos falar desses 4 tipos de solos, desses 4 tipos de estados mentais, de solos da mente. Primeiro estado mental, primeiro solo da mente é se a semente cai à beira do caminho. Ela é pisada e as aves do céu a comem. Olha só. Caminho, a Bíblia diz que o caminho é o nosso estilo de vida. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho verdadeiro. A verdade é a vida. Então nós temos que adaptar o nosso estilo de vida de tal forma que ele pareça com o caminho do próprio Cristo, né? Então caiu à beira do caminho, quer dizer, aquela multidão estava levando a sua vida, ouviu aquela palavra, não foi transformado por aquela palavra, foram levando a sua vida, vida leva eu, vida me leva, enfim, não produziu mudanças no coração, caiu à beira do caminho. Segundo, ela é pisada. Por quê? Quando ela é pisada, se mostra o desprezo que a grande maioria dessa multidão que estava presente ali, ouvindo a palavra, tinha em relação à palavra. Nós viemos aqui para ver esse Jesus, ele não fez nenhum milagre, não multiplicou pães, não fez nenhum sinal, só ficou falando, eu não entendi nada do que ele falou, enfim. A palavra não fez efeito, foi pisada. E terceiro, Jesus ainda diz que os demônios têm a capacidade de roubar a palavra no coração humano, as aves do céu. Então, reparem, Jesus mesmo falou que uma característica de Satanás é que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele era um ladrão. E como é que os demônios podem muitas vezes roubar a palavra? Ele fez isso desde o Éden, quando roubou a palavra de Deus e levou Adão e Eva a pecarem. Então, os demônios agem muitas vezes usando o falso evangelho, manipular a palavra. Isso é uma forma de roubo, né? Aquela multidão que viu os milagres de Jesus, os sacerdotes vão fazer a cabeça dessa multidão e elas vão pedir a crucificação do Cristo, né? Manipularam a palavra de tal forma. Então, quando você manipula a palavra, a multidão não pensa. Nelson Rodrigues sempre falava isso, que a multidão é imbecil. Ela é muito fácil de ser manipulada. É como se fosse um gado que você leva para onde você quer. E outra coisa, outra maneira de manipular é o negacionismo. O negacionismo é uma coisa terrível, irmão. É você negar a realidade, negar a ciência, negar a verdade da ciência. Foi feito, a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa de um cientista social que fez com vários grupos religiosos nos Estados Unidos. E ele colocava a seguinte questão: o aquecimento do clima, né? O aquecimento global que está provocando tantas tragédias e que vai provocar tragédias cada vez maiores sobre toda a humanidade, a ciência diz que é provocada por emissão de gases, metano, da atividade industrial, de carros, de automóveis, é provocado pelo desmatamento extremamente acelerado da Amazônia, é provocado por
até por gado, concentração gigantescas de gado que provocam também a emissão de metano na atmosfera. E isso faz que a temperatura da Terra vai aumentando e isso vai causando vários desastres. Pois bem, eles faziam essa introdução e perguntavam para os grupos religiosos: você crê que o homem é responsável pelo aquecimento global? Que são as atividades humanas as responsáveis pelo aquecimento global? Muito bem. Os, os cristãos latinos nos Estados Unidos, de origem católica e de origem latina, falaram certamente. É a cobiça humana que está destruindo o planeta. Perguntaram para os espíritas, perguntaram para os budistas, perguntaram para várias religiões, e todos disseram a mesma coisa. A atividade humana, cobiça humana, está destruindo o planeta. Ao perguntarem para os evangélicos, que é a grande maioria ainda da população norte-americana, os evangélicos disseram que não é o homem o responsável, que isso é um juízo de Deus que está vindo, que é Deus que está interferindo no clima. Então reparem, irmãos, reparem como isso é sutil e perigoso. Nós tivemos em Roraima, no ano passado, um altíssimo índice de mortes por Covid. E o Ministério da Saúde divulgou que Roraima era o estado com menor número de pessoas vacinadas. Foram ver por que isso. E grande parte da população de Roraima é evangélica. E os pastores na igreja dissuadiam as pessoas de se vacinarem, dizendo que a vacina era do diabo, que eles iam implantar um chip dentro do corpo humano, iam manipular, enfim, um bando de fake news ditas de púlpito levou a mortandade a aumentar. Negacionismo. Negacionismo é quando você tenta espiritualizar coisas que é da nossa responsabilidade. As nossas falhas de caráter, a gente botar a culpa no diabo, botar a culpa nos nossos pais, não querer assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Então, é uma forma de manipular a palavra, sim. Né? Então, as aves do céu roubam. Segundo estado mental, semente que cai no solo rochoso, falta umidade, seca, e Jesus fala que essas pessoas recebem a palavra com alegria, mas vêm as tribulações, vêm as perseguições, e elas abandonam. Isso é tão comum, irmãos, tão comum. Pessoa que, às vezes, a palavra vem e traz uma palavra que confronta a sua conduta, ele não gosta, ele abandona. Ou a ilusão que ele ouviu na televisão, um pseudo-pastor falar para ele: venha para Jesus e pare de sofrer. Então ele acha que se vier para Jesus ele não vai sofrer nada. E não é assim que a banda toca, irmãos. Nós estamos num ambiente de sofrimento. Nós vamos passar por sofrimento, por lutas. E aí, o que acontece? Essas pessoas se decepcionam, endurece o coração. Por que a criança, quando às vezes você briga com a criança, ralha com a criança, até dá uma palmadinha na criança, ela chora, mas depois ela esquece tudo, está brincando, está querendo te tratar bem, beijar você e tal. Por quê? Porque a criança tem um coração bom, um coração ensinável. E Jesus fala, se a gente não for como criança, a gente não vai entrar no reino de Deus. Então as pessoas vão entendendo a palavra, reparem, primeiro recebe a palavra com alegria, difere do primeiro grupo. O primeiro grupo não estava nem aí a palavra. Esse não, recebeu, mas não penetra na alma, não penetra na mente, a causa é superficial. E as dificuldades ele vai se escandalizando. E ele chega ao ponto de ter vergonha de dizer que é crente, de ser ovelha de Jesus. Ele é um agente secreto de Jesus. Né? Vem cá, meu irmão, você se converteu, você é crente? Não, bobagem, bobagem. Nega. E Jesus fala, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos do meu Pai que estão no céu. Então, essas pessoas vão... O testemunho delas é um testemunho sem frutos. Por isso que a gente vê tantos escândalos nesse meio, né? Dentro do meio cristão.
Tantos cristãos envolvidos com coisas que não deveriam estar envolvidos. Lá no livro de Jeremias, fala, Jeremias, seu ministério de mais de 20 anos, ele alertando o povo que o povo tinha abandonado a palavra de Deus e estava fazendo um monte de maldades, e que Deus ia punir a nação toda se eles não se arrependessem. Eles não se arrependeram com a pregação de Jeremias, pelo contrário, maltrataram Jeremias, quase o mataram, e Deus mandou o império da Babilônia vir e destruir tudo, destruir a terra, levar parte para o exílio, destruir o templo, enfim, perderam tudo. E aquele pouquinho que sobrou na terra procurou Jeremias, falou: Jeremias, fala com Deus, pergunta para ele que se a gente tem que ir para o Egito ou continuar aqui na terra. O que você falar, o que Deus disser pela sua boca, nós vamos obedecer. E Deus, Jeremias, tudo bem, vou consultar. Trouxe a resposta e falou: olha, Deus está falando para vocês permanecerem e não irem para o Egito, que vocês vão voltar a ser abençoados aqui. E eles ficam com raiva, disseram que é mentira de Jeremias estava querendo entregar eles na mão dos caldeus, e que eles iam para o Egito de qualquer maneira. Nisso, as esposas dos homens desse grupo viram para Jeremias e falaram: Jeremias, é o seguinte, desde que você começou a pregar, a gente fazia as oferendas para a rainha dos céus, nos telhados da nossa casa, e não tinha problema nenhum. Aí você falou que aquilo era do diabo, que Deus não se agradava daquilo, que essa rainha dos céus eram demônios. Nós paramos de má vontade, e aí o que aconteceu? Os caldeus vieram e destruíram tudo. Então nós vamos voltar a sacrificar de novo para a rainha dos céus. Não estamos nem aí para a tua palavra do teu Deus. E foram destruídos, irmãos. Então, toda batalha espiritual, ela acontece na mente humana. Não é nas ruas, não precisa saber o nome de demônio e orar para expulsar demônio do país. Não é isso, irmãos. Aqui que o diabo age. E a mente de Cristo só é implantada em nós se nós permitirmos. Bom, terceiro estado mental, terceiro tipo de solo da palavra. A semente cresce entre espinhos, é sufocada por ervas daninhas, pelas preocupações desta vida. Jesus diz: as preocupações desta vida, o engano das riquezas, o anseio por coisas vão sufocar a palavra, tornando-ela infrutífera. Pior e mais comum estado mental é esse. É o que afeta a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs. O falso evangelho promete coisas, riquezas, mas não fornece isso. Pelo contrário, acaba gerando preocupações, anseios e cobiça. Tanto no nível das denominações religiosas cristãs que se envolvem com política, com partidos políticos, quanto no nível do membro em si, que se envolve com falcatruas, no nível individual. Ou então pessoas que elas querem sensações, elas querem experimentar o poder, elas não querem permitir que a palavra venha trazer disciplina, trazer cura, mudança de rumo, não, elas querem sensações espirituais, subir montes milhares de vezes, cultos de consagração, que talvez venha mudar a sua sorte, e não entende que o nosso Deus é um Deus de aliança. Por isso, ele não é o nosso empregado. Por isso que Tiago fala: vocês oram e pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. E o Brasil é um país extremamente mistificado por isso, irmãos, desde a sua origem. Se você ler Casagrande Senzala de Gilberto Freire, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, livros maravilhosos que explicam a origem do nosso povo, você vai ver que esse componente religioso que veio dos índios, que veio dos escravos que vieram da África, e também dos jesuítas que trouxeram um cristianismo altamente idólatra, essa mistura toda fez o brasileiro ser uma pessoa que sempre buscava as entidades espirituais para obter favores, riquezas, casamento, para destruir o inimigo, para destruir o casamento do fulano, né? E tudo isso, essas práticas que
espirituais, com obrigações, com oferendas, elas buscando um pseudo favor de uma suposta entidade espiritual, isso entrou dentro do evangelicalismo neopentecostal, onde você vê fogueiras santas, copos d'água, congresso de neopentecostal de vencedores, congresso dos empresários prósperos, ou então consulta a irmãzinha de oração, consulta ao profeta lá, o profeta cá. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma igreja no Rio de Janeiro, de um grupo de casais, haviam pessoas muito queridas, e nós fomos na casa, um fim de semana, no sábado, nós fomos na casa de um desses casais. Eram vários casais, eram quase 100 casais, 50, não, perdão, 100 pessoas ali, 50 casais. E a casa era muito grande, a sala, e lá no fundo da sala estava um homem vestido de branco, sentado numa cadeira. De repente fez uma fila indiana e os casais foram lá para ouvir a profecia. O que o profeta de Deus dizia para cada um. Gente, eu fiquei vendo aquilo. E me trouxe à memória quando eu era criança, eu morava no subúrbio do Rio e corria atrás de doce de São Cosme e Damião. E eu me lembro que uma vez eu entrei numa casa para pedir doce, a dona da casa obrigou que a gente ficasse ali. Eu tinha uns 7 anos, 8, onde havia uma pessoa sentada com roupa branca, com guias no pescoço, com tigela de pipoca, recebendo entidades espirituais, tremendo toda e falando com as pessoas. Gente, aquilo ficou na minha mente e eu nunca esqueci aquilo. E quando eu vi aqueles casais pedindo conselho ao profeta, veio à tona isso. A comparação era inevitável, inevitável. É uma macumbaria evangélica diante dos meus olhos ali. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você, que busca por consagração, Monte Santo, encontros, congressos, podem até ser benéficos durante um certo tempo. Mas só vai produzir frutos se realmente, o que vai fazer você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor, é você permitir que a palavra venha te transformar. Você cair em si e se esforçar para ser melhor. A palavra tem que mudar o meu caráter. Esse é o objetivo da palavra. Eu me lembro que certa vez eu contratei um marceneiro que se dizia cristão para fazer um determinado armário na minha casa. E ele cobrou uma quantidade de dinheiro, não foi barato. E o interessante é que ele trouxe o seu filho, e ele só falava de Deus, que Deus é isso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. O orçamento estava escrito Deus é fiel. As notas fiscais que ele dava, ele tinha também. Em suma, ele pegou esse dinheiro meu e eu nunca vi esse armário. Ele não fez esse armário nunca. Como se tivesse botado um revólver na minha cabeça e me assaltado. E o interessante, algumas pessoas que entram no Facebook dele, tá lá, ele continua falando de Jesus, falando de Deus. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? É semente que cresce entre espinhos. É anseios por dinheiro, por finança, preocupações que fazem que a semente morra. Busca de sensações. Reparem que a semente é a mesma e 75% das pessoas vão apresentar reações diferentes, estados mentais diferentes, com resultado quase iguais. Qual o resultado? Infrutíferos. E o quarto estado mental? Esse é o nosso objetivo, espero que seja, é o meu, espero que seja o seu, de me esforçar para fazer parte desse solo, da palavra que transforma, né? O solo bom, que vai produzir um coração bom e generoso, que vai fazer a palavra a gente reter e dar fruto com perseverança. 1 Coríntios fala que o homem natural não entende as coisas do espírito, mas o homem espiritual entende, confere coisas espirituais com espirituais. É a pessoa que ouve a palavra e fala: ah, meu Deus está falando comigo, eu preciso mudar. Eu preciso deixar de ser quem eu sou. É a pessoa que
E o Espírito chega e fala com a pessoa, ofereça outra face. Eu vi uma história linda, verídica, que aconteceu com uma senhora. Ela era há muitos anos casada, uma senhora crente, e tinha a sua melhor amiga. Seduziu seu marido, e seu marido cometeu adultério e abandonou a família. E foi viver com essa melhor amiga dela, né? Isso trouxe muita dor, muito sofrimento, ela ficou muito magoada. Anos, anos ela com raiva dessa pessoa. E um dia, o Espírito foi falando, ela foi ouvindo a palavra, ouvindo o Espírito, olha, você tem que ir lá pedir perdão para essa senhora que levou o seu marido. Ela falou, eu? Ela que fez, eu que tenho que pedir perdão. Mas você sabe como é que é o Espírito Santo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela acabou indo lá. Tocou a campainha, a mulher abriu a porta, ela falou, olha, eu vim aqui para dizer que eu estou pedindo perdão, porque eu fiquei com muita raiva de você, com muita mágoa, porque você tirou meu marido. A mulher olhou para ela com um olhar de ódio, falou, você falou mal de mim perante a família de seu marido, você afastou as pessoas, bateu com a porta na cara dela. Gente, ela falou, Espírito Santo, eu vim aqui cumprindo a sua obediência, ainda leva uma porta na cara. O Espírito falou para ela, lá no seu coração, você cumpriu a sua parte. É isso que importa. E as pessoas foram notando, com o passar do tempo, que ela foi ficando mais feliz, mais alegre, rejuvenescendo. Acharam até que ela tinha feito um procedimento aí cirúrgico para dar uma melhorada, porque ela rejuvenesceu, irmãos. Rejuvenesceu. É a palavra que faz isso. E o interessante é que Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aonde elas estiverem, elas ouvem a minha voz. Elas reconhecem. E as ovelhas de Jesus estão no rebanho de Jesus. Se algumas estiverem fora, Jesus vai buscar. Certa feita, uma senhora da minha família estava na praia lá no Leme, sentada numa cadeira, uma outra senhora botou a toalhinha dela e começaram as duas a conversar. E essa outra senhora falou para essa senhora da minha família, olha, disseram que eu tenho que desenvolver minha mediunidade, que eu tenho que buscar meus guias, saber quais guias que eu tenho, o que a senhora acha disso? Ela falou, olha, é uma questão muito complicada dizer isso para a senhora, mas eu vou dar uma sugestão. Olha, tem uma igreja que eu estou frequentando lá no Catete, e eu acho que a senhora vai lá, senta no dia do culto, senta lá no finalzinho, fica quietinha. Aí talvez, quem sabe, os seus guias vão falar com a senhora e vão lhe dar uma orientação. Ela, eu vou. E essa senhora da minha família ficou 1 mês ou 2 meses sem ir à igreja. Quando foi, encontrou essa senhora feliz, lágrimas nos olhos, louvando a Deus, feliz. Ela falou, então, encontrou os teus guias? Ela, encontrei o único guia, o guia que eu tenho, que é o Espírito Santo de Deus. Está aí, irmãos. Ovelha que Jesus foi buscar. Não teve que enfiar Jesus pela goela de ninguém. Jesus vai lá buscar. Faz parte do rebanho. Né? Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é que a Igreja de Jesus, isso um grande pastor aqui no Brasil, que eu respeito muito ele falava uma coisa interessante, ele falava, a igreja não cresce, a igreja se reúne, porque as ovelhas de Jesus estão por aí, ó, pelo mundo. Ouvem a voz da palavra e reconhecem. Ovelha de Jesus não fica mandando fake news, não fica apontando pecado nos outros, não fica dizendo que é mais santa que os outros, não fica dizendo que os outros é joio, que ela que é trigo. A gente nem sabe quem é joio e quem é trigo, irmão, nem queira saber, que é só no final dos tempos que nós vamos saber. Enfim, concluindo isso, nós vimos lá que Jesus, quando acabou de falar a parábola, diz que ele ficou sozinho. A multidão foi embora. Não fez nenhum milagre, não multiplicou pães, não entendi nada do que ele falou. Entendi nada. Foram para casa. E Jesus ficou só. Saiu do barquinho. Nisso diz que os 12 o cercaram. Não só os 12, mais um grupo de pessoas
chegou e cercou Jesus e falou: Jesus, por favor, explica para nós a parábola. A gente quer saber. Olha que coisa linda, irmãos. Marta cuidando dos afazeres da casa, brigando com Jesus. Jesus, Maria está sentada aí, não faz nada. Manda ela me ajudar, Jesus. Não, 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 Marta. Não, você está preocupada com muitas coisas, ansiosa por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado. É a única coisa que basta. É a palavra. E ela que vai produzir frutos. Interessante, irmãos, que quando Jesus, lá na Galileia, no início do ministério, fazendo tantos milagres, ele fala: eu vou na sinagoga lá da minha cidade natal, de Nazaré. Você, quem sabe, né, não falou, não, a Bíblia não diz, mas ele esperava ser bem recebido. Leu o livro do profeta Isaías, uma passagem linda, e falou: hoje se cumpriu essa passagem. As pessoas dentro, os religiosos, aqueles que diziam que buscavam a Deus, falaram: como é que ele aprendeu tanta coisa? Ele não frequentou a escola dos rabinos. Aí os outros: não, 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 rapaz, ele é o filho da Dona Maria, do seu José, ó. Aí, ó, as irmãs dele aí, os irmãos estão aqui com a gente conhece, não é nada disso. Vamos jogar ele aqui de cima do monte, vamos para que ele morrer. E partiram para jogar Jesus lá de cima do monte, irmão. Jesus teve que se sair do meio deles. E eles não conseguiram pegar Jesus. Olha só, irmão. Olha o tipo de solo. Que a gente possa ser como essas pessoas que falam: Jesus, explica. Explica para a gente. E Jesus explicou. Explicou. Falou: olha, o solo, a beira do caminho, a ave do céu são os demônios. São pessoas que não dão importância. O solo que cai, mas não tem umidade, as pedras, solo pedregoso, são aquele tipo de pessoa que se alegra mais das tribulações. Enfim, foi contando, descrevendo. E as pessoas: puxa, eu acho que eu também sou um pouco assim. Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser um solo bom. Por quê? Porque a decisão é sua, é minha. Sempre, sempre. Cada um vai dar conta de si mesmo, daquilo que o seu coração foi transformado. Que você possa dizer: Senhor Jesus, me ajuda a ter um coração de um solo fértil que produz os seus frutos. Amém? Deus abençoe.